objetivo ao longo do período letivo. Na questão da inclusão, verificar as políticas públicas adotadas para o tema e sua aplicabilidade, melhor conhecimento sobre a deficiência auditiva, suas variedades, aspectos comportamentais e psicossociais. Melhor entendimento sobre os processos de aquisição e desenvolvimento da linguagem com deficientes auditivos. Os participantes desse trabalho foram alunos de uma escola particular regular especial de São Paulo. Essa parte aqui é de quê? Parte aí do melhor. É? Com certeza. O trabalho realizado em campo é melhor continua. Não, se a gente for ver aqui, ó, daqui para cima, é tudo objetivo. Não tem nem articulação entre um e outro. E eu escolhi esses dois porque os dois participaram de eventos e foram aprovados. Então esse daqui foi aprovado do mesmo jeito que o outro para um congresso de química. Então até aqui, objetivo. Os participantes desse trabalho foram 6 alunos de uma escola particular regular especial de São Paulo. É o quê? O início da metodologia. O trabalho realizado em campo se compôs pela realização de observações das aulas no ensino regular e a aplicação de questionários para alunos da escola de ensino regular e especial. Aí é o quê? Metodologia também, né? A análise dos dados obtidos apresentou dados já descritos anteriormente por autores sobre o tema. É o quê? Resultado. O resultado Diz a lenda. Tudo, né? Diz a lenda que é. A análise dos dados obtidos apresentou já descritos anteriormente. Ou seja, não precisava fazer essa pesquisa. Porque já tinham pesquisas anteriores que resolviam o problema. Certo? Então, vejam que basicamente esse resumo aqui é composto por objetivos e metodologia. Sim. Enquanto a composição do outro já tem toda uma preocupação em mostrar cada passo do desenvolvimento do estudo. Então, por que esse daqui foi aprovado e o de química também foi aprovado? Você disse fazer essa pergunta em relação aos autores, mas alguns autores eram surdos pelo fato de estudar proposta de trabalho de ciência. Oi? Se algum dos autores era surdo, porque assim, ao meu ver, por exemplo, não, né? Não. O surdo ouvinte poderia ter tido nessa posição aí. Não era surdo. Então não tem desculpa. Então, isso que a Ellen falou pode ser importante por quê? Porque os surdos eles trazem características de escrita que são peculiares, porque eles vão usar traços da língua deles, a libras, para escrever o resumo. Nesse caso aqui, eu acho que a pessoa desenvolveu o projeto, tinha um projeto, fez lá os objetivos e tinha uma certa metodologia. Ou, outra possibilidade, a pessoa não tinha feito o trabalho, que é o que acontece muito. Então, a pessoa, quando não faz o trabalho, ela não consegue descrever a realização da pesquisa. E é uma coisa que a gente vê muito na nossa área. Então, antes de fazer o trabalho, eu mando o resumo para o evento. Se o resumo for aceito, eu faço o trabalho. Se não for aceito, eu não faço. Já no caso daquele resumo de química, eu só consigo fazer esse resumo aqui se eu tiver realizado a pesquisa. Não tem como fazer toda essa descrição pormenorizada se eu não tiver feito. Então, também é uma característica da cultura disciplinar.
Então as pessoas não fazerem um trabalho, mandarem um resumo para o evento e depois desenvolverem o estudo. Então, para finalizar, fica a pergunta, né, para vocês. A gente já viu a aplicação aí das culturas disciplinares em resumo. Então, como a cultura disciplinar influencia na vida de vocês como acadêmicos e também na sua vida cotidiana? Agora entendi a vida. Então, como a cultura disciplinar influencia na sua vida acadêmica? Ou como a cultura disciplinar influencia na sua vida acadêmica? Bora lá? Lembrem do contrato. Influencia muito, né? Vocês já escreveram algum artigo? Ah, Que área? educação. Educação, pedagogia. Alguém mais escreveu? Linguística, textual. Quem mais? Alguém já escreveu? Literatura também. Alguém escreveu algum projeto de pesquisa? Não, isso não é um projeto, né? Projeto de Mestrado. pesquisa também. Quando vocês foram desenvolver esses textos, qual foi a maior dificuldade de vocês? Muitas. Escolher a área. Dentro da linguística, como você colocou, né? Vocês várias áreas. Tinha que escolher um específico. Um assunto interessante para ser trabalhado também dentro dessa área. Mas na hora de escrever lá, qual é a dificuldade? Usar as palavras corretas, né? Os termos corretos, os autores. Quais são os autores que estão dentro daquela pesquisa? Olha aí que beleza. Selecionar esses autores. Muito bem, então ó, se a gente for ver, todos os trabalhos que vocês fazem aqui na universidade, eles estão vinculados a uma área acadêmica de pesquisa. Então, quando você vai fazer aquele trabalho, você tem que buscar respaldo em autores da área. Então, a cultura disciplinar ela vai influenciar você principalmente nesse aspecto na sua vida acadêmica. Então, você precisa se vincular a autores que participam daquela área. E o gatekeeper, o orientador, é que vai fazer com que você se direcione para aqueles autores ali que são considerados importantes. Se não tiver orientador, eu consigo fazer o artigo do mesmo jeito? Provavelmente consegue, mas do mesmo jeito, não. Porque quem tem orientação já tem o direcionamento. Enquanto quem não tem orientação, ele vai ter que buscar tudo, fazer um refino por ele mesmo, sem conhecer a área. Então, é uma das grandes dificuldades de você fazer utilizar um dos gêneros acadêmicos, é você adentrar numa cultura disciplinar. Então, você vê de tudo na graduação, mas você não é chamado a produzir, a não ser no TCC. Então, eu já fui professor de TCC durante 2 períodos e havia uma grande dificuldade dos alunos escolherem a área de pesquisa. Depois que eles escolhiam, eles mudavam várias vezes o objeto de pesquisa. Ou quando já estava quase definido, ele resolvia mudar de teoria ou de orientador. Então, a cultura disciplinar, toda vez que você muda de tema, você muda de cultura. Então, tudo aquilo que você pesquisou para uma cultura específica foi perdido. Emanuel, tem uma situação também na graduação interessante. Toda vez que o aluno na graduação ele vai pagar uma disciplina, ele faz uma pergunta que é clássica, quando o professor pede uma resenha. Professor, como é a resenha que o senhor quer? É porque para cada professor também tem uma cultura disciplinar. Ele aprendeu de uma forma, ele vê o gênero, apesar de ter normas da BNT, ele segue um padrão que não necessariamente é igual ao do outro colega que faz parte da mesma universidade. Aí o aluno sofre para poder entender. Exatamente.
Então, eu costumo dizer que cada professor tem sua própria ABNT. É, verdade. Então, siga a ABNT do professor da sua disciplina, porque ele é que vai lhe avaliar. Então, se ele disse que era daquele jeito, siga daquele jeito. Viu? Certo? Então, hoje eu tentei mostrar para vocês como essa cultura disciplinar ela está interferindo diretamente na vida de vocês, não só aqui na vida acadêmica, como na própria forma de pensar a vida de vocês fora daqui da universidade. Não sei se vocês já perceberam, se conhecem algum advogado, normalmente quando você vai conversar com ele, Aqui. ele usa termos jurídicos. Ah, eu fui, não sei aonde, fiz uma petição inicial. Então, esses termos aí, pode ir atrás que são da área dele. Um médico, provavelmente, vai usar termos da área dele, na vida lá cotidiana. Você mesmo no curso de letras, a partir da leitura dos textos, passa a observar como os textos são construídos, a coerência. Então a gente leu um texto do Aécio lá na revista Fórum, se defendendo, e percebeu algumas incoerências. Então isso seria possível se a gente não fosse da área de letras? Provavelmente seria, se tivesse uma leitura crítica. Mas essa função de linguista, ela facilita demais a nossa interpretação dos textos diários. Então, se eu estou assistindo alguma coisa, se eu estou ouvindo uma música, percebeu a poesia daquela música? O pessoal das outras áreas está ficando doido. Por quê? Porque normalmente a gente consegue perceber o sentimento, consegue identificar nas letras uma certa poesia, o que outras áreas podem não identificar. Então, a cultura disciplinar que vocês vivenciam aqui na universidade, ela atua diretamente na vida de vocês. Não só vocês. Se vocês forem pesquisar os mais diversos cursos aqui da UESP, vocês vão perceber que cada um tem características particulares. E se vocês forem ver o mesmo curso lá na UF, vai ter características também particulares. Então, é uma constante pesquisa. E você passa a observar isso a partir do momento que você percebe a importância da cultura disciplinar na vida de vocês. Certo? Deu de entender mais ou menos como é que foi? Nossa, depois. E aí, diante de uma mesma cultura disciplinar, você já pode ter diferenças, né? Tem. Na dissertação do Lucas, né? Trabalhando só com a sessão de metodologia, como ele tem diferenças entre a estudiar, né? Unidade de discurso, anunciação, unidade sociolinguística, né? Então, como a metodologia tinha peculiaridades, né? Nós não sempre conseguimos colocar como essa estudiar, são regionais do discurso. Então, é a mesma disciplinar, vou pegar a cidade diária, mas a subdiária tem diferença. Eu defendo até na tese que não seja uma cultura só. Então, seja mais de uma cultura, porque... Isso que eu ia te perguntar, né? Porque eu posso dessa palavra é mais da tua tese, assim, né? A temática da cultura disciplinar. dentro de projeto de pesquisa, só que de iniciantes. Então, por isso que me preocupou tanto essa inserção do membro na cultura disciplinar. Quando eu estava ministrando a disciplina de TCC1, eu percebia muito a dificuldade deles se inserirem numa área. Então essa dificuldade foi que me levou a observar esse aspecto. Mas se a gente for ver, os pesquisadores de fonética, eles não é muito comum que o pesquisador de fonética faça um trabalho em linguística de texto. Porque são culturas, for ver, muito diferentes, mesmo sendo de linguística. Então, existem até áreas que alguns dizem que é da linguística, outros dizem que não é da linguística. Por exemplo, linguística aplicada. Dizem que não é linguística, é linguística aplicada. Inclusive, a própria área quer ser outra área, né? Exatamente. Então, terminologia, você vai encontrar como fazendo parte da linguística e como uma
uma vertente separada. Então, dependendo da área, como as culturas já são tão diferentes, eles já até tentam se desvencilhar da área original, que é a linguística. Então, se a gente for ver, eu acredito que tenha a possibilidade maior de ser várias culturas dentro de uma mesma ciência do que ser uma cultura só da linguística. E aí você já está propondo um desdobramento dessa classificação do Highland. Isso. Na verdade, o Highland nem tem, ele fala, mas ele não, ele trabalha mais com texto do que com a cultura. Então, ele traz essa vertente, essa metodologia para estudo, mas ele não traz muito sobre essa cultura disciplinar. O Júlio, inclusive, falou com ele lá quando ele foi para um evento nos Estados Unidos e disse que ele não pensava nessas culturas disciplinares como individuais, dentro de uma mesma ciência. O Suez, no artigo de 2016, ele já pensa desse jeito. Então tem aberto por aí, né? Porque no momento não fechou, né? Então, foi isso. Alguma pergunta, questionamento?